Hoje eu queria falar sobre um novo nascimento, amém? Porque de todos os milagres que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, nenhum milagre é mais importante do que o milagre do novo nascimento. Ele pode fazer você ter uma saúde nova, ele pode fazer você ter uma vida financeira nova, ele pode fazer você ter um lar novo, sem brigas, sem vícios, mas nada disso vai lhe completar ou fazê-lo feliz mais do que fazer de você uma nova criatura. Porque do que adianta a pessoa ter uma vida velha, do que adianta a pessoa ter uma vida nova e continuar sendo a mesma velha pessoa? É como alguém querer trocar de roupa, colocar roupa limpa sem tomar banho. Credo, né? Presta, você vai se sentir melhor só porque está com uma roupa nova? Não. Então você chega todo sujo, suado do trabalho, você não vê a hora de poder chegar no banho e tirar toda aquela sujeira. Você sai do chuveiro como uma nova, um novo aspecto. Aí sim você pode colocar o quê? A roupa nova. Mas tem gente que, espiritualmente falando, está fazendo o contrário. Ela quer um novo casamento, ela quer uma nova vida financeira, quer uma nova vida sentimental, mas ainda sendo a mesma velha pessoa. E ela não entende que ela pode até resolver um problema financeiro, ela pode até ter dentro da sua casa o seu familiar transformado, mas nada vai lhe fazer melhor do que ela ser uma nova criatura. A gente costuma dizer que o milagre começa, a transformação que Deus quer fazer começa primeiro em nós, para depois mudar o nosso exterior. Uma vez, percebendo que havia uma senhora que estava muito ansiosa, porque o marido estava com amante, e ela veio para a igreja por causa disso. Ela veio para lutar pelo casamento. E eu atendi ela a primeira vez e falei só sobre o casamento. Disse para ela que Deus tinha o poder de transformar o marido, restaurar o casamento dela e ela voltar a ser feliz com ele. Já no segundo atendimento eu comecei a falar para ela que mais importante do que ter o marido de volta era ela ser transformada. Porque se ela não fosse transformada, pelo mesmo motivo que o marido saiu a primeira, vai sair a segunda, a terceira e assim por diante. Se no caso dela, foi causado as brigas, havia discussões constantes. Embora isso não justificasse a traição, mas eu expliquei para ela que quando o marido voltasse, era preciso que o marido encontrasse uma outra mulher, uma mulher transformada. Porque aí a transformação que Deus faria nela, passaria a fazer em quem? No marido. Mas ela não aceitou. Ela disse que só se importava em o marido voltar para ela. E que depois ela lutaria pela transformação dela. E infelizmente esse tem sido o erro de muitas pessoas. Não é que você vai deixar de lutar pelo seu casamento, se ele está com problemas. Não é que você vai deixar de lutar pela sua vida financeira, até porque eu acabei de convidar você para estar aqui amanhã para isso. Não é que você vai deixar de lutar por uma transformação da sua vida, mas você tem que priorizar a sua transformação. O mais importante é a transformação da sua alma, do seu interior. E isso é o que se chama o novo nascimento. Veja só aí no capítulo 3, no versículo 1 de Colossenses. Desliga o telemóvel, por favor. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então olhe para mim, por favor. Veja que interessante. Aqui a palavra de Deus faz uma comparação entre o que aconteceu com Jesus
e o que acontece com a pessoa quando ela nasce de novo. Olhe para mim, por favor. Jesus morreu, foi sepultado e depois o quê? Ressuscitou. É exatamente o que acontece quando a pessoa nasce de Deus. Quando ela nasce de Deus, é exatamente esse o processo. Primeiro, ela morre para o mundo, ela morre para as suas vontades. O que passa agora a prevalecer não é mais a vontade dela, a vontade dos amigos, a vontade da família. Agora, ela morreu para a vontade dela, morreu para a vontade dos outros, para fazer nascer para a vontade de quem? De Deus. Então, para um novo nascido, a prioridade não é a minha vontade, é a vontade de quem? Então, se eu tenho vontade de me vingar, se eu tenho vontade de pagar com a mesma moeda, mas essa não é a vontade de Deus, se eu nasci de novo, eu não vou fazer a minha vontade, vou fazer a vontade de quem? De Deus. Então eu morro para minhas vontades, para o que eu penso, para o que eu acho. Já não existe mais aquela coisa eu acho que não é bem assim, eu penso desse jeito. Não, isso já não existe mais, porque se eu morri, então não é mais o que eu penso, o que eu acho, é o que está escrito na palavra de Deus, é o que Jesus diz. Então eu penso que eu tenho que tratar a pessoa de um jeito, mas o que Jesus ensina é que eu tenho que tratar de outro. Então, se eu morri para mim mesmo, para o que eu penso, para o que eu acho, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu acho que deve ser feito, e sim o que Jesus me ensinou, porque agora eu morri para mim e vivo para Ele. Amém? Então não existe mais aquela questão de tradição, mas é porque a minha tradição, não, as minhas tradições morreram. É a minha cultura, é o meu hábito, eu fui criado desse jeito. Você sabe, tem pessoas que ela justifica a sua falta de educação, ela justifica a sua ignorância, dizendo, olha, eu fui criado assim, meu pai era militar, é a minha natureza, é a minha criação. Isso morre, isso deixa de existir, porque você já não passa mais a viver do seu jeito, do jeito que você foi criado, e sim do jeito que o Espírito Santo, ele molda você. Percebe, sim ou não? Então, por isso, a Bíblia diz, versículo 5, mortificai. Você veja que quando a Bíblia fala mortificai, ela está deixando claro que somos nós quem fazemos. Ele não diz assim, eu mortificarei. Em outras traduções está escrito, fazei morrer a vossa natureza. Ou seja, não é Ele quem faz, somos quem? Somos nós. Eu decidi, há muitos anos atrás, me tornar uma nova criatura. E você não tem que ficar esperando sentir Deus lhe transformar, sentir vontade de deixar a vida velha, porque a sua vontade nunca vai contrariar. Se você ficar esperando que a sua carne sinta vontade de perdoar, sinta vontade de deixar o vício, sinta vontade de mudar, isso nunca vai acontecer. Somos nós quem fazemos, é aqui e não aqui, é na mente, é aqui que eu decido a partir de hoje não ser mais desse jeito, eu decido aqui a partir de hoje deixar este vício, por mais que eu já seja viciado há muitos anos, não interessa, assim como eu aprendi a ser viciado, eu vou aprender a deixar de ser, eu vou mudar o meu comportamento. Mas eu sou assim tantos anos, e agora depois de velho vou mudar? Pau que nasce torto nunca se endireita, não é o que muita gente pensa? Não, mas para Jesus se endireita. O pau pode ter nascido torto, e por mais tempo que ele tenha sido, para Deus não há nada que não possa mudar. Meu Pai, me ajuda, porque eu não quero mais continuar sendo esse pau torto, eu quero ser um novo homem. Amém? Então é a pessoa quem faz morrer, é ela quem mortifica a carne dela, fazendo essa escolha. Aí ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora
despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então olhe para mim, por favor. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses falando com os cristãos. Diferente de outras passagens bíblicas, esse texto não é para os incrédulos. Foi dirigido para os cristãos, foi escrito para os cristãos, para aqueles que já estão na igreja, que conhecem a palavra e que supostamente não era mais para estar vivendo de acordo com o mundo lá fora. Então ele diz que estas coisas, e aí ele cita alguns nomes: a fornicação, que é o sexo antes do casamento, a maledicência, que é falar mal dos outros, as palavras torpes, que é o que nós chamamos de palavrão, e a mentira. Ele dá aqui a malícia, ele dá aqui alguns exemplos, mas ele diz: essas coisas que vocês andavam antes e que agora já não andam mais. Então, olhe para mim, por favor. Você quer saber se você nasceu de Deus ou não? Compare quem você é hoje e quem você era antes de chegar à igreja. Se você, quando compara com quem você era antes de conhecer a palavra de Deus, com o que você é hoje, e você vê que você mudou muitas coisas, mas não mudou tudo, então me desculpa a minha sinceridade, mas você não nasceu de Deus. Porque nascer de Deus não significa ser um cristão melhorado. Nascer de Deus significa ser uma nova criatura. Então, essas coisas que você ainda não mudou é que está impedindo você de ser essa nova criatura. E você precisa deixar. Se você diz assim: pastor, antes de me converter, eu era uma pessoa agressiva, uma pessoa que discutia por qualquer coisa, até no trânsito, até com uma buzinada na rua, eu me explodia. Eu mudei muita coisa, deixei o vício, deixei a prostituição, mas eu ainda sou essa pessoa explosiva. Então, você pode e deve pedir ao Espírito Santo ajuda para que você seja uma nova criatura, porque isso significa que você mudou muita coisa, mas melhorar é uma coisa, se transformar numa nova criatura é outra coisa. É o que Deus quer fazer. Essa a maior glória de uma pessoa na presença de Deus, é ser uma nova criatura. E eu sei que existem coisas na vida da gente que leva tempo. Você, por exemplo, pode levar alguns anos até ver a sua família convertida. Você pode levar alguns anos até ficar rico, se é que você quer ficar rico. Existem pessoas que estão fazendo a corrente pela saúde, que pode levar alguns meses até ficar curada totalmente de uma determinada doença. Mas o nascer de novo, você pode fazê-lo agora. Você não precisa ter anos de igreja para nascer de novo. Você só precisa estar decidido a ser uma nova criatura. Amém? E para concluir, ele diz assim, versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Em outras palavras, não existe brasileiro, para Deus não existe brasileiro, português, angolano, não existe pobre nem rico, não existe para Deus nenhuma distinção, todos são almas. E para Deus só existe dois tipos de pessoas: os que nasceram dele e os que não nasceram dele. E ele diz, um exemplo muito fácil: aqueles que vos despiram. O que é despir? Despir é tirar roupa. Então, aqueles que se despiram do velho homem e se vestiram de um novo homem. Então, você chega em casa e você vai tirar a sua roupa com que você vem para a igreja. Você tira toda de uma vez? Não, você tira uma blusa, tira outra, e depois você o quê? Veste uma outra nova. É o que você tem que fazer. Eu vou tirar o orgulho, eu vou tirar a maledicência, eu vou deixar de falar mal dos outros, eu vou tirar os maus olhos, eu vou tirar a malícia, eu vou tirar as lembranças do passado, porque tem gente que
não esquece o que já foi, o que já passou. Tem gente que tem até hoje, ela é capaz de viver o que ela sofreu no passado, todos os dias ela lembra. Então ela diz: eu quero esquecer, porque essa pessoa que sofreu isso não existe mais, eu sou uma nova criatura. A pessoa que ouviu, que passou por isso, não existe mais, ficou lá nas águas do batismo. Eu hoje sou uma nova criatura e não vou carregar os pensamentos da velha, não vou carregar a culpa da velha criatura, não vou carregar os sentimentos, os pensamentos do que fez a velha criatura, porque hoje eu sou uma nova criatura. Então ela vai se despindo até se tornar totalmente uma nova criatura. Não existe coisa mais gloriosa do que essa, e não existe nada que Deus mais quer fazer na nossa vida do que isso. Amém? E se você está realmente sedento por isso, nós pegamos o óleo do chifre, que foi consagrado durante esses dias no altar, como era usado para ungir os reis, os sacerdotes, do óleo do chifre, e está escrito que Davi foi ungido com o óleo do chifre, e o Espírito Santo se apoderou dele, se apossou dele dali em diante. E a nossa fé é que Deus pode e quer fazer o mesmo nessa manhã. Então, nós colocamos naqueles conta-gotas este azeite, para que agora, durante a oração, eu vou pedir para as obreiras passarem entre vocês, que quiserem, você que quiser receber esta unção, você vai fazer sinal, ela vai levar o azeite, vai passar entre as cadeiras que estão vazias e derramar no conta-gota uma gotinha deste óleo, para você pedir: ó meu Pai, me ajuda a mudar o que eu não consegui mudar ainda, me ajuda a ser diferente, eu quero ser essa nova criatura, eu estou cansado de ser este homem que eu tenho sido, eu estou cansado de ter este comportamento que eu tenho tido, na verdade eu tenho te envergonhado todas as vezes que eu ajo desse jeito, até quem me diga: olha, é isso que você aprende na igreja? Até pessoas que me perguntam: é isso que você aprende na igreja? E eu não quero mais te envergonhar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero que as pessoas, quando olharem para mim, vejam em mim o teu caráter. Amém? Então fiquem de pé, por favor.